Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você confere um bate-papo com os vereadores cristãos de Londrina, falando sobre política e cidadania cristã com Egner Gil. Na sequência, o testemunho da Ana Souza de como foi o seu encontro pessoal com Deus. E no último bloco, o reverendo Osni Ferreira fala sobre o tema a satisfação e contentamento. Então continue conosco porque o programa Central em Foco está no ar. Pessoal de casa, bom dia! Estamos aqui numa conversa muito interessante que nós vamos tratar. Está aqui o presidente da Câmara Municipal de Londrina, Nantes, o vereador Felipe e também o vereador Júnior. A gente vai estar tratando aqui agora de política e cidadania cristã, que eu acredito que é o assunto agora do momento. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui e nos conceder esse momento aí de bate-papo. Como que você enxerga a política brasileira hoje, assim, no país? Esquerda, direita, como é que é a sua percepção hoje do cenário? A pergunta é complexa, mas exatamente. Vou resumir. O momento político que nós vivemos hoje no país é um momento muito delicado, na minha opinião. É um momento em que um grupo que está à frente do poder, e está à frente do poder há 16 anos, está tendo resultados inesperados, a população cada vez mais revoltada, a população se conscientizando justamente da ideia de que a classe política que lá está em Brasília não solucionou os problemas existentes no nosso país e que, portanto, é necessária uma renovação, né? E, portanto, esse momento que vivemos ele é crucial e importante para a história da nossa democracia. Se nós formos pegar o perfil do eleitorado brasileiro, as pessoas brasileiras, elas são eminentemente conservadoras nos costumes e, no quesito econômico, liberais. Não querem um Estado se intrometendo demais nas suas vidas particulares. E são cristãs. E nós temos pouquíssimos representantes no nosso Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa, que de fato representam esses valores, que de fato defendem as pautas conservadoras, as pautas liberais e a moral judaico-cristã. Então nós vivemos hoje num sistema representativo que não representa a população brasileira. Interessante. Ô Nantes, pegando o gancho aqui do Felipe dentro desse assunto, o que você acha que falta, assim, Nantes, nessa questão de realmente o envolvimento, dentro disso que o Felipe falou, dentro dos valores da nação brasileira? Eu vejo, Egner, que o brasileiro ele está assustado. Então, quando ele vê um movimento, ele começa a analisar. Será que esse movimento tem algum grupo político atrás? É a primeira coisa que vem. Exatamente. Então, ele está muito calculista, não é? Com relação ao que o Felipe falou, eu concordo com ele, com relação à corrupção, à mudança. O que nós precisamos mudar para que a sociedade confie mais, né, no político? Na verdade, a mudança de pessoas, de nomes, tem que acontecer, mas nós temos que fazer uma mudança no sistema. O nosso sistema está corrompido. Não é? Quando você fala em corrupção, você pensa no político. É a primeira imagem que vem. Mas se nós formos analisar, a sociedade está contaminada, né, de um modo geral. Obviamente que não todos, mas de um modo geral, porque, por exemplo, esses nomes que estão lá hoje, eles não caíram de paraquedas, foram colocados lá. Não é? Então, acho que a sociedade tem que rever a sua posição e não só ficar esperando vir da política. Juninho, essa pergunta é para você. Eu queria verificar contigo aí a questão da juventude. Eu sei que você roda bastante aí nas igrejas, em eventos de jovens. Queria que você desse um panorama aí da visão dessa juventude cristã sobre o cenário político, cara. Gil, eu acredito que a juventude nessas eleições serão protagonistas. Eles querem mudança, eles querem participar ativamente, vão influenciar os seus pais. Acredito que até os adolescentes já estão muito bem informados. Tudo que eles não querem é político corrupto. Eles sonham com um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil onde possa ter oportunidade de vida, de emprego, que eles possam crescer
Então isso importa a eles. E com essa chama dentro deles, eles estão indo para cima dos pais, dos avós, fazendo até que aqueles que já não precisam mais votar, né, que tem mais de 80 anos, mas que também volte para votar. Então a juventude vai ter um papel muito importante, e eles não abrem mão do seu direito, né? E nós temos que, como cristãos, temos que colocar os nossos valores, né? A igreja é que mostra o caminho que a política deve seguir, né? Então nós cremos nisso, pelo menos nós que estamos aqui acreditamos nisso. E a juventude cristã quer demonstrar isso, e também a juventude brasileira como um todo, também até aqueles não cristãos querem transformar esse Brasil. Tudo que é desafiador move a juventude. E eu acho que esse período é um grande momento de aprendizado. A gente está numa fase de transição que o Brasil está sendo transformado, porque tanto crianças, adolescentes, jovens e velhos estão sendo impactados. No começo isso dói, mas depois eu acredito que vai fazer frutos positivos. Queria, Júnior, que todos vocês deixassem uma mensagem para o eleitor, né, sobre essas próximas eleições agora, em outubro, um conselho, uma direção, vocês que estão ali dentro da Câmara, para os eleitores terem um norte aí para essas próximas eleições. A minha primeira dica que eu sempre dei na hora para o pessoal votar é orar, né? Eu acho que Deus dá sabedoria, eu acredito que Deus dá discernimento, eu acredito que Deus ele nos conduz. Esse é o primeiro passo. Segundo é conhecer as pessoas, né? Ir atrás, saber quem é, o que ele faz, quais têm sido as questões dele durante a vida, procurar conhecer ao máximo. E agora a gente tem a internet aí, é possível isso acontecer, mas acima de tudo ainda é oração. Nós estamos no ano de eleição, nós precisamos orar, como disse o Júnior, mas nós precisamos fazer, além de orar, fazer a ação, não é? Ou seja, pensar em quem vai votar, analisar o currículo, se já foi político ou não, o fato de já ter sido não interfere, desde que ele tenha uma ficha limpa, né? Exatamente. Então, mas a análise é importante. Então é isso que a gente pede para a sociedade. Não deixe para os políticos resolverem. Vem com a gente. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Nantes e com o que o Juninho disseram. Tenho a convicção de que é hora de nós, cristãos, nos posicionarmos. Nós precisamos resgatar o nosso país, nós precisamos construir um novo Brasil e, principalmente, devolver o Brasil aos brasileiros. Eu tenho falado que roubaram o nosso país de nós. Hoje, infelizmente, o povo brasileiro não é aquele que determina os rumos do Brasil. Isso porque aqueles que lá estão em Brasília e estão lá há muito tempo simplesmente destruíram a nossa nação em todos os aspectos possíveis. Então nós precisamos construir um novo país, nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros e essa é a hora. Sabe que nós oramos muito por vocês, para Deus guardar da direção, sabedoria e estratégia. E a mão do Senhor está sobre vocês lá. Amém, gente? Pessoal, então eu queria agradecer você também aí que gastou o seu tempinho com a gente. Sara, Deus abençoe você e continue agora com esse programa que com certeza você será grandemente abençoado. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho de como eu conheci Jesus. Eu me converti aos 16 anos, estava no limite de acreditar que era possível viver. A minha mãe sempre acreditou que para ela ser feliz ela tinha que ter um casamento perfeito, e o casamento perfeito incluía marido e filhos. E nessa busca ela se casou várias vezes, nessas várias vezes teve filhos com pais diferentes e não conseguiu unir os filhos. Ela só foi casando, tendo filhos e fazendo divisão na casa. Quando eu completei meus 16 anos, eu não queria aquilo para minha vida. Eu olhava ao meu redor, não via escapatória. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, então eu não tinha a quem recorrer. Foi quando eu tentei o suicídio. Tomei remédios e fui para uma via tentar pular na frente de um carro. Fiz 3 tentativas e os carros desviaram. Eu voltei me sentindo pior ainda, porque
Nem para morrer eu conseguia ter êxito. E uma noite eu comecei a gritar: Deus, se você existe, me mostre que você existe. E eu não suporto mais isso. Nem para morrer eu consigo, então eu preciso que o Senhor me tire dessa situação, que é insuportável para mim. Naquele choro desesperador, eu fui para a casa de uma amiga e chegando lá, ela comentou comigo: eu tenho que ir para a igreja. Os meus pais me obrigam a ir para a igreja e eu tenho que ir. Você quer ir junto? Eu não tinha para onde ir, eu estava tão desesperada que eu ia segui-la e eu fui para a igreja. Chegando lá, a pregação parecia que era para mim. Tudo que o pastor falava assim, ia trazendo vida dentro de mim. E eu entendi o amor de Jesus, que aquela situação de inferno que eu vivia na minha casa, eu não precisava viver aquilo, que a minha história poderia ser transformada, mudada. E eu peguei aquela verdade da cruz, que Jesus me libertou, e realmente naquele momento foi transformador, foi uma divisão de águas na minha vida. Meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para declarar que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Estamos de volta com mais um programa para abençoar o seu coração. Eu quero ler um texto agora em Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 4, o versículo 11, que diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quero falar com você sobre o seguinte tema: satisfação e contentamento. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu nas mais diferentes circunstâncias e nos deixou lições tremendas de como encarar a vida e saber viver contente, tanto na riqueza como na pobreza, na fartura ou na escassez. Paulo foi um judeu extremamente culto, nascido na cidade de Tarso da Cilícia, um centro intelectual daqueles dias. Fora ensinado por um renovado e famoso mestre, especialista da lei chamado Gamaliel. Nome este que, quando mencionado por alguém, impressionava a todos. Era como se hoje em dia alguém tivesse o seu doutorado nas melhores universidades do mundo. Era um perseguidor terrível dos cristãos e levava homens e mulheres inocentes à prisão e também à morte por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Mas depois que Paulo teve o encontro com Deus no caminho de Damasco, tudo mudou em sua vida. O perseguidor passou a ser perseguido e viveu o restante de sua vida viajando como um missionário por toda a Europa, Ásia, África, levando a mensagem de salvação a todos os povos daquela época. Cumprir a sua tarefa era a satisfação e o contentamento do seu coração. Quando estava perto do fim de sua vida, ele escreveu a Timóteo, seu discípulo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 6. Por que razão Paulo afirmava isso? Porque suas motivações não eram egoístas. Não tinha em mente, ou na sua mente, uma mente contaminada pela inveja, pela mentira, nem tampouco pela corrupção ou exploração do próximo. A prática da piedade, para Paulo, não tinha como finalidade mostrar sua religiosidade ou tornar-se rico às custas do pobre. O que gera satisfação e alegria em sua vida? Essa é uma pergunta. Em que se baseia a sua felicidade? No ter ou no ser? Aquele que ama a Deus e serve ao próximo tem recursos interiores que proporcionam riquezas muito maiores que os bens materiais podem oferecer. Percebemos em nossos dias que a satisfação e o contentamento são muito passageiros. Basta olhar ao nosso redor
parece que tudo é descartável. Quantas vezes presenteamos nossos filhos ou netos com algo que eles tanto desejam, mas em pouco tempo já não mais satisfaz e querem algo mais novo, algo de última geração. E assim vamos alimentando uma geração de insatisfeitos. O tênis precisa ser da marca top. O celular, a roupa, o videogame, o iPad tem que ser o melhor. Nada errado em possuir o que há de melhor no mercado, ter o melhor carro, fazer viagens internacionais, ter roupas mais caras e sofisticadas. No entanto, não é isso que traz a verdadeira satisfação ao ser humano. Uma pessoa é rica em função do que é e não do que possui. Há uma alegria interior e uma paz interior que o dinheiro nunca pode obter nem comprar. Paulo afirmou: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, os versículos 12 e 13. Jesus Cristo e ninguém mais oferece a plena paz e alegria de viver independentemente das circunstâncias. Só Ele pode transformar atitudes depressivas, de tristeza, amargura, solidão, insatisfação, porque Jesus é o maior tesouro, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, tanto material como espiritual. Busque o relacionamento correto com Deus e seja feliz e abençoado. Esse é o grande desafio que Paulo nos deixa nesse texto para cada um de nós hoje. Talvez você vive como uma pessoa triste e frustrada, porque você não consegue dar o melhor para os seus filhos e seus netos. Mas você pode dar o melhor que está dentro de você, Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina a viver bem, independentemente das coisas materiais. Nosso coração não pode estar nessas coisas, meu Deus. Por isso eu oro, intercedo por cada pessoa que me ouve e me vê neste momento. Que o Senhor venha com um grande milagre na sua circunstância e traga o sobrenatural, a alegria da vida e a esperança da salvação nesse coração, no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estaremos aqui na próxima semana com mais uma reflexão abençoadora para o seu coração. E não se esqueça, Jesus Cristo ama muito você e toda a sua família. O programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes, preste atenção nos cultos e reuniões que acontecem durante a semana e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, alvorada no altar, às 6h30 da manhã, na capela que fica também no Centro de Adoração. E às 20 horas, culto da juventude também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco, desejando que você tenha uma semana muito abençoada. Até lá!